Hora do Enem no ar! E hoje a gente continua as apostas para o exame de 2017. O foco, língua portuguesa, para ajudar dois experts, professora Milena Ai e Wallace Sestari. E aí, tudo bom? Tudo bem? Andy? Ainda mais uma vez, Landy, professor. tudo bem? Professora? Olá. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom, vocês fizeram uma análise ali na lupa das últimas edições do Enem. E aí, conta pra gente, quais são as tendências para a prova de língua portuguesa desse ano? É importante que o candidato não se preocupe muito, por exemplo, com a historiografia da literatura, da língua portuguesa, não pega aquele conteúdo tradicional antigo, não. Ele tem que se focar na competência leitora, ou seja, diante dos textos, ou tentar observar quais são os usos sociais que os textos têm, quais são os objetivos dele, de quais estratégias eles se valem para alcançar esses objetivos, qual a linguagem que está sendo utilizada aí. Competência leitora, isso é fundamental para o Enem, sempre. Competência leitora, o cara vai ler. E aí, o que ele vai poder estudar, extrair dali da competência leitora? Ele pode pegar as estruturas, as formas como esses textos se organizam, né? Os gêneros textuais, as variações, as questões de registro, tudo isso vai ser muito importante, que, olha, a gente tá apostando para ganhar, porque vai cair. Competência leitora é o quê? Habilidade de ler? De ler e entender a que aquele texto se destina, né? Nenhum texto existe sem motivo, né? Os textos podem se dedicar, por exemplo, a noticiar um fato, a tentar estabelecer uma relação com alguma pessoa. Em caso das campanhas publicitárias, por exemplo, pode ser para acionar nas pessoas determinadas atitudes, que elas passem a seguir determinados comportamentos, por exemplo, em campanhas pelo bem-estar social, aleitamento materno, ou para vender produtos. Ou, no caso do texto poético, a intenção dele pode ser se expressar poeticamente, liricamente. Então, são muitas as possibilidades. Os textos, eles medeiam as relações sociais, né? Então, a gente, na verdade, sabe que existe um autor que produziu um texto com alguma intenção. De determinada forma, esse texto vai ser ressignificado por esse leitor. Então, essa competência leitora, ela diz respeito exatamente a saber identificar dentro daquele texto o conjunto de intenções, o conjunto de estruturas, o conjunto de estratégias utilizadas para que, por exemplo, como a Milena falou, um texto publicitário está querendo vender alguma coisa. Como é que ele vai vender? O como é importante. Competência leitora tem a ver a forma como a gente consegue compreender, captar aquelas intenções do autor na hora que ele fez o texto. Eu até acrescentaria, em relação às intenções, também ele perceber como que aquele texto é construído estruturalmente, né? Então, por exemplo, a progressão textual, como é que ele chega naquele objetivo, quais são os elementos de coesão que aquele texto contém, quais são as relações possíveis e como elas se estabelecem entre as partes do texto. Então, a coesão textual perceber como ela funciona é parte dessa competência leitora. Então, bora ver como isso se aplica. Tem questão aí? Uma questão tem. É a questão 105, caderno azul do Enem de 2014. Bora ver. A gente vê que ela é de uma campanha publicitária do tipo que eu mencionei agora há pouco, de saúde, de bem-estar social, uma campanha que não é para vender nada, é para conduzir as pessoas a uma determinada atitude de denúncia, né, em relação, por exemplo, a casos de violência sexual infantil e adolescente. Essa questão ela se compõe de dois tipos de linguagem verbal e linguagem não verbal. Ela está mais direcionada até para a questão da violência contra crianças. Então você vê que na linguagem não verbal tem aí o desenho de um monstro. E associado a esse desenho, a metáfora do pesadelo. Então ela está associando o quê? O monstro, que configura, né, um personagem relevante nos pesadelos infantis e que a gente também vê com muita frequência nas historinhas, nos livros infantis, desenhos de monstros, né? E que está associado ao pesadelo que é, na vida real, para uma criança sofrer o abuso sexual. Olha como é que a questão do gênero ela é importante, né? Existe aí uma espécie de texto publicitário. Existe uma propaganda, Sim. mas é uma propaganda que não vende nada. Não vende no sentido comercial, você não está comprando um produto, você está comprando uma ideia. Que é persuadir o leitor a aderir à campanha, no caso, a denunciar. Não tem o compre, não tem o venda, né? Mas mantém-se ali a ideia do denuncie, mantém-se a ideia do imperativo, observar. A Milena falou antes, observar os conectivos, são importantes. Observar os tempos verbais, as formas verbais, isso vai indicar muito a questão do gênero, especialmente o gênero publicitário. A gente tem aí a campanha, que pode aparecer no cartaz, mas é um gênero, de fato, publicitário.
E se eu preciso estudar isso agora, aos 45 do segundo tempo? Eu não vou direcionar agora para um livro específico. Ele tem que estar atento à publicidade, que é bastante presente no Enem, charges, né? Charges, ela sempre tem crítica social, ou crítica política, ou crítica a algum comportamento. É bom que ele já, de sobreaviso, saiba um pouco o que esperar desse tipo de texto. Eu indicaria os jornais mais do final de semana, que eles têm análises, né, das circunstâncias em que as notícias acontecem. As notícias são dadas muito rapidamente durante a semana. No final de semana ali você tem vários tipos de análise, tem editoriais, uma variedade grande de textos. E tá atento na rua, por onde ele anda, outdoor, o que cai na mão dele, ele procurar identificar esses elementos que a gente está mencionando. Esses textos de campanha, por exemplo, ele vai poder achar na rua, nos diversos outdoors que a gente tem, mas ele vai poder encontrar, por exemplo, ele pode acessar o site da prefeitura da cidade dele, porque com certeza a cidade do candidato está fazendo algum tipo de campanha, ou uma campanha de vacinação, ou uma campanha de adoção de animais, ou seja, dengue, na verdade, isso, dengue. E o mais legal é quando ele vai lá nos sites do governo, né, da prefeitura, do estado, e vai ver esse tipo de campanha que está sendo exibida, ele também está levantando alguma outra bola, porque ele pode estar antecipando o tema da redação. Porque, né, ou seja, ele também está estudando duas coisas, né? Ou seja, atira no que vê e acerta no que não vê. Não poderia só deixar de mencionar também os textos literários, né? Em especial da produção literária mais contemporânea, desde da geração do modernismo para cá, eu chamaria mais atenção disso para o brasileiro, para a Constituição da Nacionalidade, os textos de crítica, Graciliano Ramos, né? O século XX, né? Que é uma produção muito relevante e que o Enem, agora, sempre contextualizando. Em que momento aquele texto foi produzido, a que ele servia? Não é uma leitura mais por fruição, por prazer. É uma leitura ativa, né? De relação ali sendo estabelecida com o texto. Falaram século XX, mas século XXI não? Século XX, século XXI, né? A partir do século XX. A literatura contemporânea também tem um espaço. A literatura e a arte contemporânea, né? Ambas têm um espaço muito bom, né, no Enem. A gente tem autores, né, que... Na verdade, assim, a gente não tem autores que nasceram no século XXI. Até tem, mas não são a base. Ainda estão fazendo o Enem. Esse pessoal está fazendo o Enem ainda não ficou, né? Mas a gente tem uma produção muito forte hoje em dia da Adélia Prado, que vem desde 45 até hoje, Moacir Scliar, o Luiz Fernando Veríssimo, que continua escrevendo. Então a gente tem, na verdade, muita produção ainda hoje. E fora essa série, o que a gente mais tem hoje é polêmica com relação à arte, etc., né? E são elementos da arte contemporânea que o Enem pode trazer aí, né? E tá antenado com isso tudo é uma forma de estar bem preparado para o Enem. Bora ver mais um exemplo, então, professor? Questão 113 da prova de 2016, a segunda aplicação do Enem. Ano passado, a última Caderno prova. azul. Caderno azul. Ela fala de receitas de vida para um mundo mais doce. Olha que bonito, né? O candidato vai olhar, vai falar assim, ih, gente, caiu uma receita. Quando, na verdade, ele vai lendo e vai descortinando o texto, ele percebe que, na verdade, isso é uma publicidade. Olha aí, de novo, estão vendendo alguma coisa para ele, estão vendendo de novo uma ideia, mas agora associada ao produto. O que é mais interessante a gente perceber é a capacidade que o texto publicitário tem de organizar misturas, de organizar, né, coisas diferentes. No primeiro texto que a gente viu, ele fazia linguagem verbal e não verbal. Nesse, a gente está vendo dois gêneros textuais diferentes, né? A gente está vendo o gênero publicitário e dentro do texto publicitário, uma receita. Ele está em formato de receita, que a gente vai ver porque tem ingredientes, modo de preparo. Então tem uma estrutura toda típica que o candidato vai parar e vai pensar assim, ué, é uma receita, mas à medida que ele vai lendo, a partir da sua leitura, ele vai percebendo que existe ali uma intenção publicitária. Inclusive, o candidato tem que saber de antemão que os gêneros textuais não necessariamente têm uma forma fixa. Na verdade, é o uso social deles que vai estabelecer qual forma eles terão. Quer ver um exemplo? Antigamente, o pessoal escrevia diário. Depois, o diário passou a ser o blog. O blog começou tendo uma caracterização típica muito parecida com o diário e, hoje em dia, não mais está preso a essa caracterização. Então, ele ganhou uma outra dimensão, né? Ele foi crescendo e ampliando o seu alcance. Aí mudou o formato. A mesma coisa, por exemplo, telefonema. É um gênero textual, mas ele é uma apropriação, de certa forma, da conversa frente a frente, que agora a gente quase também não telefona, muito raramente a gente liga para alguém, a gente usa as redes sociais, os aplicativos. Tá no WhatsApp, né? Toda hora. O e-mail, né? Então, os gêneros vão se moldando de acordo com os usos, com as tecnologias. Então, eles são flexíveis. É importante o candidato ir com essa consciência. Se ele ficar amarrado, isso é uma receita, só pode ser uma receita. Ele vai se enrolar quando isso acontecer. Vai se enrolar. Nosso não vai se enrolar porque ele está
vendo candidato... aqui. Pois é, quando o candidato encontra uma mistura de gêneros, o que ele faz? Se desespera. Não, mentira. Não vai se desesperar, nem chorar, nem fazer nada disso. Na verdade, o que ele tem que observar? Ele tem que observar, fundamentalmente, qual é o primeiro gênero, ou seja, aquele gênero, na verdade, que está se apropriando do outro. No caso, ele tem que observar qual é a finalidade do texto. Quando ele vai olhar a receita, né, se fosse uma receita de verdade, a finalidade era um produto, um bolo, um biscoito, sei lá o quê. Quando ele acabar de ler o texto, ele vai falar assim, peraí, eu não produzi nada. Eu, na verdade, aqui... tô sendo, né, persuadido a comprar alguma coisa. Então, a finalidade daquele texto é vender. Então, ele tem que observar sempre, na questão dos gêneros textuais, em primeiro lugar, qual é a finalidade do texto, qual é o objetivo desse texto. Se ele primeiro observar isso, ele com certeza vai perceber, opa, tô diante de um gênero publicitário que está fazendo uso de alguma outra estratégia, de alguma outra ferramenta, né, para vender o seu produto. Essa observação que ele falou é uma observação no nível mais reflexivo, porque antes mesmo dele fazer a reflexão, muitos gêneros já transparecem na sua estrutura. Antes de você ler, você vê o que é uma receita. Na tua frente tem ali, né, os ingredientes, o modo de preparo, antes mesmo de você se debruçar sobre a leitura. Agora, depois dessa primeira visualização, identificar isso que ele falou, a intencionalidade, né? E aí as marcas de construção textual que normalmente existem. O uso do imperativo, quando a gente tem uma publicidade, se há um efeito poético, se há metáfora, para ver se vai partir para o gênero poesia. Então, aí ele vai aprofundar a análise dele. Na linguagem. Na linguagem, né? o vocabulário Tipo, utilizado, isso. Exatamente. Os gêneros textuais podem ser influenciados por tendências temáticas? Olha, eu acho muito arriscado. O Enem ele tem um leque muito diversificado de temas que ele aborda. Tem vejo um pouquinho de tendência mais para o lado das atualidades, né? Temas contemporâneos, até isso prevalece até mais na redação, mas eu vejo que ele segue muitos parâmetros curriculares nacionais em que a abordagem, por exemplo, no ensino do português, não é de construção de frases, né, que são elaboradas previamente para fins didáticos relacionados à gramática. Não. Mas justamente a análise de gênero textual, de competência leitora. Ele quer verificar se o aluno, se o candidato tem condição de ler os textos, porque os textos, na medida, eles refletem o mundo. Então, quem consegue ter uma boa competência leitora tem uma tendência também a ler com competência o mundo em que ele está e para poder atuar nele enquanto universitário, que é isso que ele quer ser, né? Depois de passar no Enem. No fundo, não é uma prova ideológica, se a gente for parar para pensar. Ela é uma prova efetivamente de habilidades, ou seja, ele tem como passear por diversos textos, por diversas ideologias, por diversos pensamentos que compõem, né, esse amálgama social que nós vivemos. Né? Se ele tem essa competência, ele vai ser um bom universitário. E é isso que a gente precisa. E se eu ainda não tô confiante, qual o conselho? Bom, para aumentar a confiança, a gente precisa acertar a questão. Para a gente acertar a questão, para a gente estar ali craque no acerto da questão, tem que fazer questão. E nada melhor do que revisar as questões do Enem. Ele pode ir fazendo aí a escadinha, né, de 2016 de novo, 2015 de novo, né, porque ele vai encontrar muitas questões. Se ele parar e observar a prova com os olhos de quem procura texto publicitário, gênero publicitário na prova, ele vai achar um monte de questões, né? Ou seja, essa última prova aí, prova de 2016, teve mais 5 ou 6 questões só sobre o gênero textual. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma análise de cada uma das provas, cada uma das questões. Esse texto publicitário é diferente desse daqui por quê? Ah, tá, esse aqui usa linguagem não verbal, esse daqui mistura outros textos. Ah, esse daqui, né, as perguntas são direcionadas à intencionalidade. Esse daqui, a questão linguística. Ou seja, ele pode começar a perceber como a banca do Enem pensa. E na hora que ele souber isso, vai ser fácil gabaritar 2017. Isso, eu acrescentaria que nessa análise das provas que ele recomendou, ele ficasse muito atento ao comando dos enunciados. O enunciado, geralmente, ele é composto de umas 2 frases. A primeira, em que contextualiza-se a questão, se comenta alguma coisa a respeito do texto que está ali para ser analisado, e depois, na sequência, o comando. Faça isso, identifique aquilo, qual é o argumento utilizado na defesa dessa tese, né? De qual estratégia poética se valeu esse autor. Então, o que ele está pedindo? O que o Enem está sendo cobrado do candidato? Se ele verificar com facilidade, se ele treinar facilidade para verificar que comando é esse, ele vai tender muito mais a acertar a questão. Ajuda. Agora vai a questão, professora? É a questão 117 de 2015, primeira aplicação, caderno azul. Essa questão, ela apresenta para a gente como texto uma carta escrita pelo Graciliano Ramos, aquele nosso escritor
tão importantes para a nossa literatura, né? Como ele mencionou, do século XX, a nossa terceira geração, enfim, do modernismo. Mas nesse momento, a princípio, quando a gente dá aquela primeira olhada aqui no texto, o que a gente vê? Uma carta, e uma carta formal, tipicamente utilizada em correspondências oficiais de teor político. Então, começa assim: excelentíssimo senhor governador. Esse tratamento excelentíssimo, o uso social dele é quase que restrito justamente aos documentos oficiais. Trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928, ocasião em que ele era prefeito dessa cidade. Continua, o começo da carta, né? Ele dá toda essa, vai construindo essa situação de gênero textual, carta formal. Enfim, de teor administrativo. E aí ele segue assim: relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco, e aí segue: não há vereda aberta pelos matutos que a Prefeitura do Interior não ponha no arame. Essa expressão pôr no arame já deixou a gente meio desconfiado, já mudou, já não é mais um... O que ele tá fazendo ali botando no arame, né? Usar ali matuto também. Exato. Né? A linguagem já começou a mudar um pouquinho de cara, não tá mais um cara de correspondência oficial. E ele segue nessa mudança, né? Proclamando que a coisa foi feita por ela. Coisa não é uma palavra muito típica de documento oficial. E aí ele continua: comunicam-se as datas históricas, não precisa disso, todos os acontecimentos políticos são badalados. Opa, esse adjetivo está muito com cara de gíria, né? E me parece que também um tom de crítica começa a transparecer aqui por parte do Graciliano, né, em relação ao que está acontecendo lá na cidade, na administração. Por que se derrubou a Bastilha um telegrama? Peraí, já... historicamente não está mais batendo. A Bastilha foi derrubada, até onde eu sei, lá na Revolução Francesa, 1789, a data aqui, 1929, tem um lapso temporal aí. Então, ele já não está mais tão apegado a questões da realidade, ele está se valendo de uma metáfora, né, de uma poesia, de uma linguagem poética, melhor dizendo, para fazer críticas. O Graciliano Ramos, dele a gente meio que já espera isso. E aí, aliás, a gente já deveria esperar, quando a gente reconhece o nome Graciliano Ramos como sendo o emissor dessa mensagem, como um escritor, né? A gente não tem, até no dia a dia, na escola, a gente não aprende que ele foi prefeito, né? A gente descobre isso depois, pesquisando, alguém que sabe conta pra gente. Então, assim, a veia dele de escritor, ela vai começar a transparecer aqui. Então, tem uma mescla de tipos de linguagem, a variante formal e a variante informal. E elas têm uma intencionalidade. Pelo visto aqui, o Graciliano estava interessado em criticar, né, ações da prefeitura, esse caso aí do pôr no arame. Fazer propaganda, né? Ou seja, não tem estradinha lá que a prefeitura não ponha no arame. Ou seja, não tem estradinha que a prefeitura abra que ela não vai querer fazer uma propaganda, dizer: olha, fui eu que fiz! Mesmo que o prefeito que inaugurei, né? Quase uma sucupira. Mesmo que tenha sido, como ele diz aqui, um matuto que tenha feito, e nada de prefeitura. Então, tem um tom de crítica forte, ele se vale desse linguajar, ora informal, ora poético, para ironizar o que está acontecendo na cidade, né, dentro de uma correspondência que, em tese, deveria obedecer ao gênero textual. Mas ele subverte esse gênero. Ele está dizendo assim: olha, a prefeitura está gastando... Com telegramas. Com telegrama, né? Está gastando dinheiro desnecessário. As coisas mais morreu fulano de tal, vou mandar telegrama para todo mundo. Ele fala, ele esticou a canela. Esticou a canela, né? Ou seja, é um disfemismo, né? É o contrário do eufemismo. Né? É aquela coisa da brincadeira, quase que da brincadeira. E ele tá falando assim: morreu alguém, manda o telegrama. Caiu a Bastilha, ou seja, a Bastilha caiu há mais de 200 anos e ele tá ali falando assim: não, caiu a Bastilha, manda o telegrama. Acontece qualquer coisa, manda o telegrama. O que ele tá fazendo ali? Ele tá demonstrando, né, que ele, né, tá observando, e com isso também a sua insatisfação com relação ao gasto do dinheiro público, né? E ele, como prefeito, né, tem que falar assim: olha, tem alguma coisa errada com as prefeituras aqui do lado, que tá todo mundo gastando muito dinheiro e a gente tem que economizar dinheiro para fazer as coisas que são mais importantes. A gente percebe essa preocupação social nele, né, como prefeito de Palmeira dos Índios, que vai, né, se transpor, de fato, né, vai aparecer nas suas obras literárias, em especial Vidas Secas, em que ele vai contar a história, né, de retirantes nordestinos rumo ao litoral em busca de uma vida melhor. Ele vai falar da miséria da seca, e a miséria da seca tem muito a ver com a corrupção. A gente acha que corrupção é um assunto novo, né? Ou seja, a gente vê aí, né, que gasto público desenfreado, essa coisa toda, não vem de hoje, não. Ou seja, vem, né, há muito tempo. O Graciliano Ramos, quando prefeito, já estava lá
está observando isso. Ele esteve envolvido com política o tempo todo, ele chegou a ser preso, né? A gente tem um livro dele, Memórias do Cárcere, que conta, né, o diário dele na prisão. Então não dá para dissociar, pensando em Graciliano, por exemplo, a política da literatura. Andava junto, estava ali dentro da personalidade dele. Mistura de gêneros textuais, linguagem formal e informal, poesia e política. Como tá preparado para isso tudo? Eu posso perceber pelo nível lexical, Wallace, lexical, aperta a tecla SAP aí. SAP aí, né? O que é o lexical? O nível do uso das palavras. Eu posso perceber que algumas palavras pertencem a um universo mais formal e outras palavras pertencem a um universo mais informal. Eu já percebo que existe aí uma mistura daquilo que a gente chama de registro. Eu tenho que ficar atento a essas estruturas. Estruturalmente, ele se mantém uma carta administrativa, mas pelo nível lexical eu vejo que ele faz uma mistura, ou seja, ele sai da formalidade e vai para a informalidade. Pois é, e na vida real, toda produção que a gente vê, por exemplo, na contemporaneidade, se a gente frequenta uma rede social, na rede social você se depara com gente fazendo poesia para reclamar de política, né? Você se depara com gente falando dos mais diversos assuntos. Acho que o fenômeno atual da globalização, ele mistura todos esses campos do saber e o candidato ele precisa estar preparado para essa circunstância, para essa situação. Ela vai estar presente no Enem, não tem como fugir disso, e ele tem que justamente ter essa maleabilidade, essa flexibilidade até mental ali, para chegar na hora, opa, estou preparado para isso, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Então, lidar com isso com naturalidade, não precisa se assustar. Está no dia a dia, está na vida e vai estar no Enem também. Tem algum conselho de última hora? Eu acho que seria interessante também o candidato estar atento justamente ao uso das tecnologias de comunicação. Que uso se faz delas, a que fim elas servem. Isso é uma coisa que está tendendo a aparecer no Enem recentemente, entendeu? Cada vez, por exemplo, como que se faz uma conferência virtual, ao vivo, como é que se pode fazer um congresso, né? Como que a tecnologia da comunicação está servindo a diferentes propósitos ou a melhorar certas situações do dia a dia que antes, né, a pessoa tinha que viajar para poder fazer e hoje em dia ela consegue ter um imediatismo. Isso está uma tendência importante no Enem. Bom, primeira coisa, não se atrasem. Não se atrasem, né? Cheguem na hora. Esse é o de última hora mesmo, né? Cheguem antes. Mas olha, um grande conselho, talvez, que você possa fazer agora, né, de última hora, meu querido candidato, agora falando pra você, né? Planeje a sua prova, observe antes, né? Ou seja, qual é o curso que você quer, veja lá no edital da universidade que você deseja, o curso que você deseja, se existe algum peso diferente para alguma matéria, para você saber, porque você sabe que o Enem ele é muito corrido, né? Ou seja, você tem pouco tempo para ele não te dá espaço para margem para erro. Então você tem que estar muito bem preparado. Qual é a prova que é mais importante para você? É a prova de português, é a prova de história, é a prova de geografia, é a prova de matemática? Ah, Wallace, eu tenho que me dar bem em todas. Tem que se dar bem em todas, mas você tem que saber o que é mais importante. Observar isso antes, fazer um planejamento para que você se sinta mais confiante e calmo na hora da prova, vai com certeza te ajudar, né, a conseguir essa tão sonhada vaga que a gente está aqui torcendo. Acrescentaria ficar muito atento ao comando das questões, né? Fazer exatamente aquilo que está sendo pedido. Não se desviar, não se deixar levar pela poesia de um determinado texto. Tem a musiquinha, né? A gente tem uma musiquinha na prova, a gente começa a cantar a musiquinha, né? Concentra, Foco, faz né? o que está sendo pedido, pelo amor de Deus. Foco, né? Foco. Professora Milena, professor Wallace, muito obrigado mesmo pela ajuda, viu? É um prazer. Chamou, a gente vem. E aí, já tá com o português na ponta da língua? Vai lá em youtube.com/TV Escola. O nosso canal tem vários professores te dando passo a passo para se preparar para esse e para os próximos exames. Até mais!